agora, no Metrópolis. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, vizinho modernista arranhado na garganta. Ana Cristina César deixou sua marca na poesia brasileira. Na efervescente cena marginal dos anos 70, começo dos 80, conseguiu criar uma voz singular. No final do ano passado, fez 30 anos que a autora carioca se matou. Nossa conversa hoje é sobre a obra dela, que está reunida neste livro aqui, olha, recém-lançado, Poética. A crítica literária, a professora de literatura da USP, Viviana Bose, é nossa convidada. Antes do papo comigo e com Manuel da Costa Pinto, a gente ouve um dos poemas de Ana Cristina, Samba Canção. Tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, vizinho modernista arranhado na garganta, malandra, vândala, talvez maquiavélica, e um dia emburrei-me, vali-me de mesuras, era uma estratégia. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, que inteligente me punha logo rubra, ou ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena à luz de spot. Talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz. Você ouviu a própria Ana Cristina César declamando a sua poesia. Boa noite, Viviana. Oi, boa noite. Bem-vinda ao Metrópolis. Bom, a gente pode dizer que é uma poeta marginal? A gente estava falando aí que ela nasceu aí nessa efervescência dessa cena cultural, mas ela pode ser enquadrada como uma poeta marginal? Então, é que, na verdade, a primeira vez que ela teve algum poema publicado em livro foi naquela famosa antologia 26 Poetas Hoje, que saiu em 76, organizada pela Heloísa Buarque de Holanda, e que reuniu uma geração de poetas, que então foram intitulados Geração Marginal. Quando a gente olha retrospectivamente para aqueles poetas todos hoje, a gente vê nuances. Não é? Então, há alguns que tinham uma formação universitária, que já eram um pouco mais velhos, que já tinham uma outra linguagem. Mas não acho que a gente deva descartar totalmente esse rótulo, porque eles têm algo em comum, que também a gente pode perceber hoje, e que tem a ver com a arte dos anos 60 e 70, não é? Que é um desejo de estar presente, de falar e como se fosse o aqui e agora, não é? Esse tom de conversa, de diário, entre literatura e confissão, que a gente vê nos textos da Ana Cristina César, a gente também vai encontrar em outros poetas, mas cada qual com seu matiz, com o seu jeitão e tal. Então, embora ela não seja aquilo que a gente chama de núcleo duro dos poetas marginais, né? Porque ela tinha uma dicção mais refinada, ela fez mestrado na Inglaterra, enfim, tem uma outra, talvez, uma formação, né, universitária e tal, ela tem algo em comum. E esse marginal também tem a ver com o suporte de circulação dos poemas, né? Porque claro, a geração também conhecida como geração mimeógrafo, né? Porque na época imprimiam os livros um pouco à margem do circuito editorial convencional. Quer dizer, a marginalidade tem um pouco essa conotação também, totalmente. Né? E isso tem a ver com esse desejo de estar próximo, não é? Quer dizer, em vez de eles editarem nas editoras mais convencionais, livros e tal, eles mesmos arquitetavam os próprios livros. E os 3 primeiros livrinhos da Ana Cristina, que saíram no final dos anos 70, antes dela ser publicada
por uma editora, são livros semi-artesanais, né? Ela escolheu o papel, ela mandou imprimir. Inclusive, se você vê esses livrinhos hoje, que tem desenhinhos, né? Alguns, como do Cacás ou de outros dessa geração, tem fotografias, tem um jeito de livro feito em casa e feito em grupo, que é outra característica. E era meio que distribuído, dado para os amigos. E ela era muito caprichosa, então ela fazia livrinhos com papéis de cores diferentes. Sabe, como os realejos. Alguém, você vai dar um livro e fala, para você é verde, para você é cor-de-rosa e tal. Enfim, então havia também uma como você fala isso? Uma personalização, uma assim, personalização do próprio livro, né? Uma imediatez até na própria distribuição do livro, né? Um chegar muito próximo. Viviana, se identifica nela e nos poetas, o nosso foco aqui é ela, obviamente, mas ela faz parte de um contexto poético, uma reação a um certo cerebralismo pelo qual a poesia brasileira passava, depois da poesia concreta, assim, tornar a poesia mais rente ao chão, rente à vida? Acho que sim. No caso dela, isso é complexo, né? Porque é como se ela fizesse, aparentemente, parece espontâneo o poema, não é? Parece uma conversa, parece que ela está te contando alguma coisa, mas há um trabalho também, não é? Então, certamente, ela foi uma leitora de todos esses poetas, João Cabral, dos concretos, do Drummond muito, do Bandeira muito, não é? Eles estão na poesia dela, mas com essa nova vestimenta, não é? Essa morte precoce, o suicídio aos 31 anos, de alguma forma deslocou a obra dela para um outro caminho, para como a gente enxerga hoje a obra dela, ou para como os fãs e leitores de poesia veem a Ana Cristina? Não tem como ele dizer isso, não é? A gente diz, vamos ler sua obra, mas quando você gosta de um poeta, você reconhece na obra dele aspectos da vida. Sei lá, você gosta da Emily Dickinson, saber que ela estava trancada lá no quarto, na pequena cidade, faz diferença na maneira como você lê os poemas, não é? E no caso dessa morte, que não é interessante, mas tem a ver com essa geração, que é o viver rápido, morrer, quer dizer, o viver rápido, morrer jovem, não é? Quer dizer, é uma geração que esbanjou os seus poetas, no sentido, né, que o Jacobson dá esse termo, não é? É uma geração que tem uma intensidade, um desejo, não é? De aqui e agora, de transformação na vida, do ponto de vista político, existencial e tudo, que não se realiza, não é? Então, tem assim, na época tinha a palavra sufoco, não é? É importante conhecer o contexto político que o Brasil atravessava nos anos 70 para compreender a poética da Ana Cristina? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer para qualquer escritor. E para qualquer escritor você pode responder sim e não. Porque é óbvio que a obra está embebida no contexto e ela está conversando com a história da época. Não é? Quer dizer, o fato de serem grupos pequenos, de não terem expressão política, de conversarem entre si miudamente, de não terem interlocutores, faz com que essa obra seja muitas vezes desesperada, não é? Ou a obra desses poetas, ela se refira sempre a um contexto abafado e tal. Isso de um lado. E de outro, toda a literatura, ela transcende o momento como um relógio que adianta ou atrasa. Quer dizer, uma literatura muito aderida ao fato, ela tende a submerger no fato. E o fato da gente estar lendo agora Ana Cristina é porque ela nos diz coisas num contexto que tem diferenças, né? Quem seguiu esse caminho? Quem reconhecidamente é influenciado por Ana Cristina? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que o Armando Freitas Filho, sendo um poeta muito diferente dela, é alguém que conversa bastante com a poesia dela e que também tem essa Aliás, dele é a apresentação da poética, né? Na verdade, ele é alguém que vem, né, publicando a obra da Ana Cristina, mas ele tem também um pouco essa premência, como alguém que está correndo atrás do tempo, que é alguma coisa... E a dificuldade de saltar o intervalo, não é? Entre a vida e a palavra escrita, que eu acho que é alguma coisa que eles têm em comum, mesmo sendo poéticas bem diferentes entre si. Viviana, a gente olhando o índice aqui da poética, a gente vê que vários livros assim, foram publicados póstumamente. Você organizou esse livro aqui, Antigos e Soltos, que são os poemas da Pasta Rosa, um livro muito... com reproduções
facsimilares, é um livro muito bonito, né? Porque você vê assim os manuscritos, os datiloscritos dela, né, com as transcrições, que você que organizou este livro. A obra póstuma dela difere fundamentalmente da obra que ela escreveu e publicou em vida? Olha, na verdade, ela só publicou um livro em vida por uma editora grande, que é o A Teus Pés, né? Depois, o Inéditos e Dispersos saiu organizado pelo Armando Freitas Filho, e muitos anos depois, o Antigos e Soltos e algumas outras coisas que foram saindo, ensaios e tal. É uma pergunta bem difícil essa que você me faz. Eu acho que tem muitas coisas comuns, não é? Esse chamar o interlocutor, né? Essa conversa elíptica, cheia de saltos, que você tem que preencher lendo, não é? Isso é uma coisa que tem em todos. Mas tem aspectos que são mais de diário, assim, parecem mais crus, que estão mais nesses livros inéditos, ou póstumos, né? Perfeito. Muito bem. Viviana, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que essa publicação que acabou de ser lançada aqui, para quem não conhece a obra da Ana Cristina, é uma ótima oportunidade, né? Uma ótima oportunidade para a gente conhecer. Que reúne todos os livros dela e tem alguns ensaios importantes, como o do Silviano Santiago, ou coisas da Heloísa e do Armando e de outros também que, enfim, introduzem a obra dela, né? A gente a compreender. Gosto muito, vale a pena muito mesmo. Obrigado, muito obrigada pela sua presença, Viviana. Obrigada a vocês. Bom, está em cartaz em São Paulo a exposição Moderna para Sempre. Um verdadeiro panorama do estilo modernista que revolucionou a fotografia no país a partir dos anos 40. Antes do modernismo, a fotografia era mais documental. E os modernistas quebram com essas formas. Quando que começou esse movimento? A fotografia moderna surge nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, em 1920, né? No Brasil ela vem tardia, isso se justifica até pelo período entre guerras. Surge fruto de um sucesso da Revolução Industrial, junto com as grandes descobertas tecnológicas da época, junto com o desenvolvimento da aviação, junto com as cidades, né? Uma fotografia que, independente do tema que ela fotografe, ela é extremamente urbana, ela é extremamente metropolitana. Agora, quando a gente olha as fotos, né, dos artistas, a gente vê até uma similaridade mesmo, né? Uma característica deles, porque às vezes a gente até fica em dúvida em diferenciar um artista e outro. É uma característica dos modernistas? Olha, os fotoclubistas, independente dos modernistas, tinham um costume de sair para fotografar juntos. Então tem muitos temas que são comuns. Mas o mais importante de entender é que a busca do modernismo era a forma como tema. Como no caso da fotografia do Thomas Farkas das telhas, né? A fotografia chama telhas, são telhas, mas o que você vê não são telhas. É uma perfeição de um desenho gráfico, né? Uma perfeição quase matemática de luz, de preto e branco. Então, nessa busca pela forma como tema, eles se comunicavam muito entre eles. Era um trabalho de pesquisa coletivo. A gente pode dizer duas coisas curiosas sobre o modernismo. Uma, que eles formaram a primeira grande rede social da fotografia no mundo. Eles se comunicavam com o mundo inteiro através dos salões e de correspondências e dos boletins. A outra é que eles formaram o primeiro grande coletivo de fotografia. Discutiam as obras, participavam uns aos outros, mas no geral todos eles romperam com essa fotografia com a obrigação de ser documental ou a tentativa de ser pintura. A gente observa aqui também uma grande quantidade de obras do José Lente. É um destaque, ele que foi aí inovador com esse jogo de contraluz que ele utilizou. Ele era um grande fotógrafo, ele estava basicamente esquecido quando a gente começa a montar essa coleção junto ao Itaú. Além do que coincidiu que a família tinha essas fotografias, então isso tornou acessível. Nossa, que legal! E a exposição tem ainda uma programação paralela. Serão 2 encontros abertos ao público, com a participação de fotógrafos e familiares que vão contar alguns segredinhos da fotografia modernista brasileira. Também estão programados 2 seminários e tudo isso vai acontecer nos dias 20 e 21 de fevereiro. Uma boa lembrança, a entrada é gratuita.
Música. Lily Allen acaba de lançar vídeo novo. Air Balloon foi filmado na cidade do Cabo e fará parte do novo álbum da cantora. O trabalho ainda não tem data nem título de lançamento, mas a gente mostra um trechinho do vídeo agora para você. Até já! Somebody remind me where I am, Miami or Timbuktu. Did I ever tell you my uncle's monkey ran away from the zoo? Would you tell me what this all means? What happens if I go through that door? 'Cause I'm looking up at the ceiling, but it's turning into the floor. Metrópolis de volta. Cunha Júnior de volta. E todas as férias. Merecidas. Muitos filmes para ver, eu fiquei assustado quando eu cheguei em São Paulo. Nossa, mais de 10 filmes para ver. Mas não acredito que você não viu o filme nas férias. Vi pouco. Sabia. Muitos filmes para ver e esse final de semana, boas estreias, não? Boas estreias. A gente conversou, né? Você me deu já uma dica. Para você da Trapaça, que vale a pena assistir. Está concorrendo ao Oscar, é um bom filme para se assistir nesse final de semana. Um filme do David O. Russell, né? Que é um pé quente, a gente já vai dizer por quê. Bom, o filme já ganhou o Globo de Ouro. Né? Melhor filme comédia ou musical. A Amy Adams ganhou melhor atriz comédia. Né? E a Jennifer Lawrence, que está maravilhosa no filme, ganhou melhor atriz coadjuvante. É um filme de elenco. Pode rodar aí um pouco para a gente ver as imagens desse filme. Tudo de dia incrível. O elenco todo está muito bom no filme. É um filme assim que, ó, eu não sei porque eu não assisti ainda todos os filmes do Oscar, mas tudo indica que pode ser que esse filme ganhe por elenco. Assim, sabe quando eles fazem uma premiação, etc. Esse filme pode ser um desses. Exatamente. A história é de um trapaceiro que tem uma amante, que é Amy Adams, um trapaceiro, o Christian Bale. Eles tentam enganar todo mundo, até que um cara do FBI, que é o Bradley Cooper, que também está excelente, descobre tudo e força que esses dois, então, armem para cima de mafiosos e de peixe grande do governo. Parece que está tudo certo, quando o cara do FBI estava armando tudo, etc e tal, até que aparece a Jennifer Lawrence. Ela está incrível, estou apaixonado por ela nesse filme. A Jennifer Lawrence aparece, ela é a mulher do Christian Bale no filme, né? E ela estraga tudo. Mas me diz uma coisa, você está elogiando... O quê? A Jennifer Lawrence? Até eu gosto mais dela nesse filme que no outro filme, que era O Lado Bom da Vida. O Lado Bom da Vida. Tá melhor até. Eu acho que ela está melhor nesse filme. Que legal. E a gente, desde o início até o fim, a gente não sabe quem está enganando quem. Isso é legal. Boa, quem é que está enganando quem, afinal? Trapaça, então. Essa é a primeira da lista, mas tem outras coisas legais. Que eu soube que vocês fizeram matéria aqui sobre a biografia. Isso, a biografia do Salinger. Do Salinger. E o documentário também. O documentário também. Porque está sendo lançado agora. Né? Exatamente, porque é exatamente a discussão que a gente teve até um pouquinho aqui no início desse bloco, se a vida do autor interessa, entendeu? É a que a gente falou agora da Ana Cristina César, né? Se a vida do autor interessa pra gente, né? Exatamente. Eu acho que nesse caso, esse é um livro que na minha escola era obrigatório ler. O Apanhador no Campo de Centeio, né? Tanto em português como depois o professor de inglês mandava, vai ler Catcher in the Rye. A gente tinha que ler para demonstrar o conhecimento de inglês. E agora, então, a gente tem a oportunidade de ver esse documentário. É um documentário que fala sobre esse escritor que tem essa peculiaridade que ele se tornou um cara recluso, né? Ele saiu de cena, 40 anos sem absolutamente falar com ninguém, até já apareceu aí, tentaram fotografar ele, etc e tal. E ele, uma das razões que dizem que ele saiu fora, é porque esse livro dele teria inspirado pelo menos 3 assassinos a cometerem seus crimes. Um deles seria o assassino do John Lennon, né? Que disse que teria se inspirado nesse livro para assassinar o John Lennon. Então, essa teria sido uma das razões para ele ter saído de cena. A reclusão dele provoca muita curiosidade, Muita curiosidade. E tem muita gente que fala, inclusive o Philip Seymour Hoffman, que morreu no início dessa semana, também dá o depoimento dele sobre
o autor, o J.D. Salinger. Então, um documentário. Documentário. O outro é um filme japonês do Yoji Yamada, se chama Uma Família em Tóquio. Yoji Yamada é um diretor muito reconhecido no Japão, tem 82 anos. Ele fez um filme chamado Samurai do Entardecer. E esse filme que está aparecendo aí é uma homenagem, uma releitura que ele faz de um clássico do Ozu, do Yasujiro Ozu, que se chama Era Uma Vez em Tóquio. É sobre um casal de idosos que sai do interior do Japão e vai visitar os filhos em Tóquio, mostrando que eles não têm mais lugar na vida desses filhos, no cotidiano desses filhos. Então mostra a modernidade e a desumanização de uma grande cidade diante de um interior mais humanizado, mais familiar. Ô Cunha, eu tô me confundindo ou esse filme estava na mostra de cinema? Estava na mostra. Ah, era esse. Estava na minha listinha, não consegui ver. Vou ver agora. Veja agora. E, inclusive, o filme do Ozu vai passar na semana que vem. Ah, o original. O original. Ah, que vai passar ótimo. uma cópia 4K. 4K. Definição. Uma definição incrível. 4K. Foi restaurado e eles passaram para definição assim absurda. Vai passar, então vale a pena ver. Filme, inclusive, que abriu o Festival de Berlim do ano passado. O Festival de Berlim começou ontem. Opa, olha as ligações. Agora, olha. Ligações que não são tão perigosas assim. E tem 4 filmes brasileiros participando desse Festival de Berlim. Um, inclusive, concorrendo, né, que é o Praia do Futuro, do Cairim Ainuz. Que tem o Wagner Moura, né? Exatamente. Os outros eu vou citar rapidamente aqui, que é O Homem das Multidões, que eu já assisti, é muito bom, passou na mostra também, do Marcelo Gomes e do Cal Guimarães. Não Quero Voltar Sozinho, que é do Daniel Ribeiro. E, por último, Castanha, do Davi Preto, que também está participando de uma mostra paralela. Então, tem bastante filmes brasileiros participando. Muito bem, vamos torcer e saber as notícias, né? Vamos. Pois é, Cunha, notícia triste. Agora, é uma notícia triste hoje, né? Não? Ah, sim. É verdade. É. Sabe que eu estava aqui conversando com você tão feliz que eu tinha me esquecido. Pois é. E é importante que a gente fale, né? Bom, infelizmente hoje a gente perdeu um grande artista e um amigo particular, né? Morreu o ator e músico Nico Nikolaevski, aos 56 anos. Ele morreu de leucemia. Ele era um dos integrantes da dupla Tangos e Tragédias, que combinava dramaturgia, humor e música. O Nico tocava acordeon, violão, piano. Então, veja um trecho de uma apresentação recente da dupla. E a gente então volta depois do intervalo. Neste fim de semana, a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana faz 2 apresentações no Sesc Pompeia. A novidade é que eles recebem a participação de Chris Murray, músico canadense que é considerado o melhor one-man ska band do mundo. Que título, hein? Mas no fim de semana ele toca com uma banda completa. E a gente encerra o Metrópolis de hoje com um trecho do ensaio da orquestra com Chris. Boa noite para você, muitos beijos, boa sexta-feira e até domingo. Just on down the street.